Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que acompanha aí a programação da nossa TV Alba. E aí, lógico, eu tenho que falar com todos os telespectadores que estão acompanhando a gente em Salvador e região metropolitana, pelo canal aberto 12.2 digital, também 16 da NET. A galera que agora está aí no oeste do estado, também via satélite, acompanhando todo o nosso conteúdo, né, através do canal 40.2. Muito bacana também saber que o pessoal do sudoeste está coladinho com a TV Alba e, lógico, a galera que está conectada nas redes sociais, também participando aqui efetivamente da nossa programação e a par de todo o conteúdo legislativo e tudo que aí acontece, né, no dia a dia da nossa programação. Vamos falar hoje no nosso OAB na TV, na verdade, render ainda mais esse assunto, né, tão aqui debatido na nossa TV Alba, aquele fatídico 6 de janeiro, tudo o que aconteceu em Brasília, né? Aqueles atos terroristas, aquela depredação do patrimônio público. Quais são os impactos jurídicos, né? Como conter essas pessoas? Como prever o que vai acontecer depois de tudo isso? No nosso OAB na TV de hoje, a gente recebe o doutor Ney Viana, que está aqui com a gente. Já vou dar as boas-vindas a ele. Ele é presidente da Comissão Especial de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB Bahia. Primeiro, dar as boas-vindas, cumprimentar o senhor pela primeira vez aqui no nosso OAB na TV. Obrigada pelo prestígio. Exatamente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para que a gente possa debater sobre esse assunto que está na ordem do dia hoje no Brasil, né? Com certeza, doutor Ney. Ordem triste, né? A gente saber os impactos, né, causados, né, para o nosso patrimônio, para a nossa história. E os impactos também, né, na democracia, que ainda bem segue na balada, mas os brasileiros precisam tomar consciência disso. Eu me lembro quando comecei a acompanhar, né, na TV as matérias, o ao vivo do que estava acontecendo, me chocou a palavra terrorismo. O que é que o senhor acha disso e por que a gente pode atribuir aqueles atos a verdadeiramente atos terroristas? Porque ele está sendo qualificado como um ato atentatório à democracia e, sobretudo, um ato atentatório às instituições, como foi o caso da depredação dos palácios dos três poderes, do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então, aqueles atos, eles estão sendo conceituados como atos terroristas justamente por isso, né, pela depredação e pela proposta das pessoas que se posicionaram no sentido de dar um golpe de Estado, ou pelo menos instaurar uma situação traumática no país, de convulsão, para justificar a interferência e intervenção militar, que era o que eles pediam. Se você for objetivamente analisar de forma absolutamente clara e sem, digamos assim, partidarismos, a proposta deles era justamente essa. Não aceitamos o resultado da eleição, a eleição foi fraudada, nós queremos que as Forças Armadas intervenham no Brasil, no Estado, no TSE, e mude o resultado eleitoral. Quer dizer, essa era a proposta desses manifestantes que se encontravam em Brasília, na frente do quartel, como outros tantos, né, que se encontravam nos quartéis generais pedindo justamente a intervenção militar. Por isso a qualificação de ato terrorista. Evidentemente que essa discussão vai permear a questão dos processos que foram instaurados contra essas pessoas, para se decidir se de fato é um ato terrorista ou não. Independentemente disso, eles praticaram um crime. Com certeza. E vários, diga-se de passagem. Vários crimes. Agora, doutor Ney, o papel da OAB nisso tudo, né? Eu vi o posicionamento logo de imediato do Simonetti, né, falando do papel da OAB, dessa questão da defesa mesmo do Estado Democrático de Direito. Aqui na Bahia, qual foi a repercussão que aconteceu? Quais as ações, por exemplo, da comissão que o senhor preside e da OAB como um todo? A missão institucional da OAB, a defesa do Estado Democrático de Direito, está lá no seu estatuto, né, e o objetivo é justamente preservar as instituições democráticas. No momento que há um ato desse, evidentemente que a OAB vai intervir, não só através de representações junto aos poderes constituídos, como também manifestações públicas de repúdio a atos dessa natureza. Foi o que foi feito aqui, em conjunto com a Universidade Federal da Bahia, né, em que a OAB, juntamente também com outras instituições, com membros do Poder Judiciário, seja do Tribunal de Justiça, seja da Justiça do Trabalho, né, participação da Procuradoria
da República, inclusive, através de seus procuradores, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, justamente para repudiar um ato dessa natureza. Porque eu acho que a manifestação pública também, né, de várias instituições, é uma forma de você, né, não só repreender, né, um ato dessa natureza, como também conclamar as pessoas para que combatam dentro das suas respectivas instituições, né, fatos que possam atentar contra a democracia. Na sua ação, no seu dia a dia, né, mostrar a força também da instituição. Deixa eu fazer uma retificação, você que está em casa, eu falei dia 6, né, mas foi dia 8 de janeiro. Aproveito aqui para fazer essa retificação. Doutor Ney, o senhor citou agora há pouco da questão do partidarismo, né? Que defender a democracia não tem nada a ver com defender um partido, né, com a posição de uma pessoa ou de um grupo, mas de toda a sociedade. Queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho a respeito disso. Eu quero antes esclarecer a todos que a OAB não tem partido, não tem ideologia, né, não professa nenhuma fé, não tem coloração política nenhuma. Né, justamente porque a OAB entende que todos os seus membros têm posições que às vezes diferentes, né, posições ideológicas diferentes, né, professam religiões diferentes. Então, a OAB não tem partidarismo, não tem coloração política. O único objetivo da OAB é defender a democracia. E acho que todos os advogados, nesse ponto, eles estão irmanados. Né, porque o exercício da profissão de advogado depende da existência da democracia. Porque não existe advocacia sem democracia. Né, quem viveu um pouco o regime militar, eu fui um dos advogados que participei já no final como advogado de presos políticos, eu sei bem o que é isso. Né? Me recordo, inclusive, que numa prisão que houve na Polícia Federal, eu fui impedido de entrar na Polícia Federal. Eu precisei entrar com habeas corpus em meu favor. Na época foi dado um salvo-conduto por doutora Eliana Calmon, que era juíza federal aqui, para que eu pudesse entrar na sede da Polícia Federal para exercer minha profissão. Então, a democracia é essencial para o advogado, que permite que ele possa exercer sua profissão, inclusive com as suas prerrogativas legais. Que é justamente aquilo que a gente fala da garantia constitucional, né? Que seja cumprido a regra, o que está ali na Constituição. Com relação aos advogados, para a gente explicar, né, até para a sociedade mesmo, a importância desse posicionamento de vocês, né, da OAB Nacional, da OAB Estadual aqui com a presidente Daniela, para fortalecer realmente, né, o cumprimento do que está na Constituição. De que forma o senhor vê, por exemplo, os impactos do que aconteceu em Brasília serem respingados na classe da advocacia? Eventualmente, pela participação de alguns advogados, uma pequena minoria, diga-se de passagens, nesses atos antidemocráticos. Me parece que 10 advogados foram presos. Um universo muito pequeno, muito né? pequeno, né? Na maioria, né, considerando o número de advogados existentes, o que é lamentável, né? Porque também acaba respingando na nossa atividade profissional. É porque aquele ato ali reflete também muito da ignorância, né, doutor Ney? O que aconteceu ali é ignorância em muitos aspectos. Se a gente for olhar somente a ignorância do nosso patrimônio cultural que foi destruído ali, já é chocante. Imagine todo o resto. Não tenho dúvida disso. Muitas pessoas foram motivadas, né, por ignorância, por até acredito que foram induzidas, né, porque hoje nós temos esse problema na democracia, que são as fake news. As pessoas não se preocupam em conhecer a realidade, pesquisar, né? Elas estão ouvindo as coisas por ouvir dizer, por fake news, opiniões. Então, eu acredito que muitas pessoas estiveram ali, né? Eu não diria inocente, porque participaram da depredação, mas foram levadas a isso. Eu vi uma charge, vou pedir até para o nosso editor colocar, que é uma charge do efeito manada, né? Aí tem um monte de boizinho ali na esplanada dos ministérios, um seguindo o outro, um repetindo o ato do outro e sem imaginar os impactos que poderia ter, né? Agora a gente está falando aí dessa questão dos impactos jurídicos. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente, o efeito manada. Mas isso não isenta as pessoas da sua responsabilidade civil e penal, porque também tem a questão da depredação do patrimônio público e vai ensejar, inclusive, as ações de indenização contra essas pessoas. Mas elas serão submetidas a um processo criminal, as denúncias serão feitas, elas terão que responder pelos crimes que cometeram. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes converteu várias prisões provisórias em preventivas, né? E possivelmente essas pessoas irão responder o processo criminal presas.
né, e perante o Supremo Tribunal Federal. Você acha que as pessoas que estavam ali tinham certeza assim, da impunidade, né? Estavam ali no oba-oba e achavam que nada ia acontecer? É difícil dizer, mas uma pessoa que pratica um ato desse e filma ela própria Levanta praticando provas, né? esse ato, faz prova contra si própria, quer dizer, é por isso que eu digo que muitas ali deveriam estar naquela, né, ilusão de que estariam praticando um ato patriótico sem dimensionar bem, né, que na verdade o que estavam fazendo é exatamente o oposto, o ato antipatriótico, inclusive com relação, né, às obras de artes que estavam lá, tanto no Supremo, como no Congresso, como no Palácio Planalto, que foram todas, praticamente todas depredadas, né? Bora falar um pouquinho para a gente finalizar esse bloco, a gente já está chegando no final, doutor Ney, sobre algumas ações, né, justamente para combater tudo isso que aconteceu e também punir esses terroristas. A gente falou, o senhor acabou de falar aí, né, de uma das ações do ministro Alexandre de Moraes, mas o que é que vem pela frente, o que é que a advocacia espera que aconteça para atender a um pedido da sociedade, realmente? A advocacia espera que haja, do ponto de vista institucional, que haja punição dos responsáveis, mas vai deixar bem claro, ao contrário, que essas pessoas terão direito de defesa, terão direito ao contraditório, poderão contratar advogados para fazer a defesa delas, né, nos processos, e a esses advogados, a OAB também estará presente para assegurar que eles possam exercer, né, as suas prerrogativas profissionais na defesa dos seus clientes. Então, veja, e é por isso que eu digo que a OAB não tem partido, porque vários advogados serão contratados para fazer a defesa dessas pessoas que participaram desses atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro, ressalvando, né, e salientando que essas pessoas, esses advogados, não poderão sofrer qualquer tipo de ameaça ou agressão, como ocorreu com o doutor Zanini, né, advogado do presidente Lula, num banheiro do aeroporto, que foi agredido por uma pessoa. Nós não podemos tolerar isso, né, e certamente os advogados que defenderem essas pessoas que praticaram esses atos terão de ser também respeitadas no exercício da sua atividade profissional. A OAB também está aí para zelar por isso, além de defender o Estado Democrático de Direito, também zelar para que os advogados exerçam sua profissão sem qualquer intimidação. Muito bem, muito obrigada, doutor Ney, por esses esclarecimentos até aqui. O senhor continua com a gente vai para um intervalo rapidinho. Você que está em casa, continua aí ligadinho na programação da TV Alba. Coisa de 2 minutinhos, a gente está de volta. A gente vai destacar também no próximo bloco a respeito de um ato em defesa da democracia, que a OAB também esteve junto aqui com a UFBA e com outras instituições, encabeçando esse ato importantíssimo para a nossa sociedade. E aí, na volta do intervalo, a gente traz mais detalhes. Volto já. Muito bem, rapidinho, né? Estamos de volta. Você que chegou agora aqui na programação da nossa TV Alba, está no ar o nosso OAB na TV. Semanalmente a gente recebe um convidado aqui para falar dos mais variados assuntos. Chegou o dia do doutor Ney Viana, que está aqui com a gente. Deixa eu apresentá-lo, porque ele é presidente da Comissão Especial de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB Bahia. Que comissão importantíssima, né? A gente já conversava no primeiro bloco a respeito dos atos que aconteceram ali em Brasília no dia 8 de janeiro. E aí, aqui nos bastidores, surgiu um questionamento que eu acho importante a gente trazer para o pessoal que está em casa, doutor Ney. Fala-se muito de ato antidemocrático. Em algumas emissoras, ato terrorista. Qual a gente deve usar e qual a diferença entre um e outro? Na minha opinião, a diferença reside no fato de que o ato antidemocrático é um ato de natureza política, né? E quando se atribui a essas pessoas a prática de um ato terrorista, é porque nós estamos enquadrando esse ato como crime, passível de pena. Passível de pena e muitos já estão cumprindo, né? Já estão ali no aguardo Na do que vai verdade, acontecer. a prisão preventiva não é um cumprimento da pena ainda, né? E não pode também se estender por muitos anos, porque não se pode antecipar, né, o cumprimento da pena antes de uma condenação. Então, a preventiva é decretada e existe um prazo para que o processo criminal termine, né, para que essa prisão não se torne uma prisão, digamos, um cumprimento antecipado de uma pena. E para que isso aconteça, a Justiça tem levantado provas
Já tem advogados trabalhando nesse caso? Como é que funciona, doutor? Para que isso não aconteça, para que a prisão preventiva não acabe Não se se transformando num cumprimento, é necessário que o processo criminal ele termine dentro de um prazo que a lei estabelece de 120 dias. Não foi por outra razão, senão que o governador do Rio de Janeiro foi liberado porque ele estava sob prisão preventiva há 6 anos, sem que houvesse uma condenação. E pouca gente sabe disso, né? Então, foi liberado o governador, isso é um absurdo. Mas só que o processo criminal dele nunca chegou a uma solução final. Ele estava preso preventivamente há 6 anos, quando existe um prazo para a finalização do processo criminal. Outra questão que me chamou a atenção na nossa entrevista, o senhor disse que trabalhou, né, na época da ditadura. E aí eu queria que o senhor fizesse um comparativo, né, dessas dificuldades que o senhor enfrentou naquele período e por isso que nos gera apreensão quando a gente vê atos, né, pedindo e mobilizando o país para que a gente tenha um retrocesso. Exatamente, foi um período muito difícil, já foi no final da ditadura, né? Na ditadura militar, ainda existia o Departamento de Ordem Social e Política, aqui na Bahia existia esse departamento, e o exercício da advocacia era muito difícil, porque eles não permitiam acesso ao preso, as prisões eram realizadas de forma absolutamente arbitrárias, né? O habeas corpus, você não poderia impetrar na Justiça Federal, era na auditoria militar e só era em segunda instância. Então, havia uma série de regras que limitavam o exercício da advocacia até a própria defesa do preso. Antes disso, pouca gente sabe disso, os advogados que atuaram na defesa, inclusive de Lula, né, que foi enquadrado várias vezes na Lei de Segurança Nacional e de outros tantos, né, eram sequestrados nas ruas, como o doutor Heleno Fragoso, né, e Evandro Lins. Eles eram sequestrados, encapuzados e largados, assim, no meio da noite, em um lugar ermo, justamente para um processo de intimidação. É por isso que eu sempre digo que a democracia é um valor fundamental para o exercício da nossa profissão. Porque se não houver democracia, nossas prerrogativas são relegadas, né? Se perdem, e nós não podemos fazer a defesa dos nossos clientes. Vamos falar um pouquinho, doutor Ney, sobre esse ato, né, que a OAB, a UFBA, a Escola de Direito da UFBA realizou aí nas últimas semanas. E como é que foi? Quem estava ali? O que esse ato representa? Como eu disse anteriormente, esse ato representa uma manifestação de várias instituições em repúdio ao que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Nós tivemos representantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do Tribunal do Trabalho, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da República, da própria OAB, através de sua presidente, de sua vice também, e várias outras instituições, da própria UFBA, do reitor, do diretor da Faculdade de Direito, né, que participaram desse ato em defesa da nossa democracia, além de outras instituições que estiveram presentes. O próprio governo do Estado foi representado pelo secretário de Justiça. Então, foi uma manifestação belíssima, em que todos manifestaram e reiteraram, apesar das suas divergências, possíveis divergências, que a democracia era um valor essencial para todos. Nesse contexto todo, doutor Ney, me chama a atenção também, eu vi na mídia desde antes, né, disso tudo acontecer, desde o período eleitoral também, muito foi falado na imprensa a respeito da liberdade de expressão, né? Nesses atos terroristas aí também, liberdade de expressão, hoje eles têm direito, algumas pessoas, né, também no uso da ignorância, utilizaram essa força de expressão. E aí eu queria que o senhor, né, com o seu conhecimento, com a sua vivência e experiência, fizesse um comparativo, né, de até onde vai o nosso direito de liberdade de expressão e quando ele é confundido e passa realmente a ser um crime. O que é que o senhor viu aí nesse sentido, por exemplo, nesses atos e no reflexo aí na nossa sociedade? Essa questão vai ser uma matéria que vai ser discutida muito no Supremo Tribunal Federal, né? Até onde vai o limite da liberdade de expressão e de opinião. Mas eu diria, preliminarmente, que na democracia e no Estado democrático de direito, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos têm que ter um certo limite. Uma coisa é você criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ele é autoritário, dizer que ele está ultrapassando os limites da Constituição. A outra coisa é você dizer que quer matar ele,
né, que ele vai ser espancado, que ele vai ser destituído e conclamar as pessoas para que se apresentem ou na porta da casa dele, como já aconteceu, né, ou então que invadam o Supremo Tribunal Federal para retirar o de lá. Quebre tudo, então, faça. Existe um limite para isso, né? O limite da liberdade de expressão e de opinião, que não pode invadir a esfera, né, de você estar incitando, né, ou estar propugnando, né, que seja cometido em relação a determinada pessoa crimes, como assassinatos, etc., como nós ouvimos em vários casos, em várias situações. Mas eu quero crer que essa matéria será objeto de muita discussão, porque a maioria das defesas que serão feitas em prol dessas pessoas que se encontram presas ou foram presas ou estão em liberdade provisória para responder processo, será que eles estavam ali manifestando livremente o seu direito de opinião, né, e que, por força disso, eles não podem ser presos nem condenados. Vai ser um debate que vai ser bom assistir no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias que terão, digamos assim, a competência para julgar esses atos. Falando ainda a respeito dessa questão, doutor, sobre as instituições, né, a preservação dessas instituições, a gente se preocupa, né, do que vem por aí. A gente vê realmente pessoas com o extremismo, né, coordenando a vida dessas pessoas. E aí o que fazer para que novos atos como esse não aconteçam? O que é que a OAB Bahia, por exemplo, tem, né, trabalhado ali nos bastidores, o senhor à frente da comissão que preside, e como a gente realmente ter o cidadão comum, ter segurança, que a gente não vai ver cenas como aquelas novamente? Eu penso que a democracia é um regime de tolerância, né? Você tem que ter consensos mínimos. E acho que a democracia ela só não pode ser tolerante com a intolerância. Tá? Em relação a isso, eu acho que as instituições devem agir de forma dura, né, para coibir essa prática. Mas a resposta para isso, para mim, é muito simples. É cumprir a lei. Nós precisamos ter em mente, e isso eu trago aqui uma frase do ministro da Justiça, Flávio Dino, que eu estive na posse dele, né? Quando você está dirigindo o carro, você é obrigado a cumprir a lei de trânsito. Pouco importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro. Você não pode alegar que descumpriu a lei de trânsito porque você é católico, ou é protestante, ou é pentecostal, ou é adventista. Não, você é obrigado a cumprir a lei, independentemente da sua coloração política. Então, é basicamente isso. As pessoas precisam entender que a democracia, e na democracia, o cumprimento da lei é um fator essencial. Muito bem. A gente teve recentemente, eles estão aqui me dando uma pesca, menina. Esses meninos são engraçados. Não tem muito a ver com o que aconteceu, né, lá em Brasília, mas a gente teve recentemente a agressão a uma repórter, né? E aí, aqui, né, na Bahia, chamou muita atenção, repercutiu bastante. Ela citou, né, no depoimento dela, falando que a família, tinha alguém dali, tinha falado a ela para ela não filmar próximo, e ela, né, cumprindo a profissão e o direito dela, ela fez conforme foi ali combinado. Mas ainda assim, houve a agressão. Como é que o senhor faz um comparativo, né, dessa coisa que as pessoas estão sem limites, né, doutor, sem respeitar o outro e passando do seu direito para agredir o direito do outro? Que comparativo o senhor faria dessa questão? Exatamente. Se essa pessoa respeitasse a lei e soubesse que a imprensa é um instrumento fundamental da democracia, ela jamais faria isso, né? E não estaria impedindo nem cerceando a atividade de um profissional, né, que estava naquele momento fazendo a sua atividade como a lei lhe autoriza e determina. A mesma coisa o advogado. O advogado, no exercício da profissão, ele não pode ser preso porque está defendendo o seu cliente. E nem pode ser agredido, como aconteceu com o doutor Zanini lá no sanitário em Brasília. É o mesmo conceito, certo. Respeito à lei, né? E respeitando a lei, eu respeito que o repórter faça a sua atividade, que o advogado faça a sua atividade, que o médico faça a sua atividade e exerça sua profissão sem qualquer tipo de constrangimento. Que a Constituição, que as leis sejam cumpridas, né, direitinho. É simples isso, cumprir a lei, a Constituição, mas assume-se uma complexidade absolutamente, uma dimensão, né, de uma discussão que, simplificando, é justamente isso. As pessoas precisam entender
o brasileiro precisa entender que tem que cumprir a lei. Pegue o livrinho, a Constituição Federal, e leia o que é que está ali, né? Para poder entender que a democracia só sobrevive com E o seu cumprimento da limite lei. termina quando começa o do outro, né? Tão básico, tão antigo. Doutor Ney, a gente já está no final, já 3 minutinhos aí para a gente se despedir, dar aquele recado final. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ações, né, da comissão e suas considerações aqui no nosso programa para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso OAB na TV. A comissão continuará a exercer o seu papel, que é de vigilância, fiscalização e adoção de providências que se fizerem necessárias para a defesa do Estado Democrático de Direito. Como eu disse, é uma missão da ordem fazer isso, né, tanto a nível estadual como a nível federal, e nós faremos. Você pode ter absoluta certeza com relação a isso. Para finalizar, eu quero agradecer o convite, né, foi a primeira vez que eu estou aqui, foi bacana a entrevista, espero que tenha Outras oportunidades. Espero que tenha contribuído para esclarecer, formar uma consciência crítica e espero também ser convidado em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado aí ao doutor Ney. Muito obrigada a você também que acompanhou até aqui, né, o nosso programa. Quero deixar o recado do seguinte, nossas redes sociais estão aparecendo aí na sua tela, estão disponíveis, inclusive é muito bacana a interatividade. Então dá uma passadinha por lá, sugere temas, fala um pouquinho aqui do nosso programa, da programação da TV Alba, vai lá no da UAB também, deixa lá sua consideração, sempre muito bom, tá? A sua participação. Hoje a gente conversou com o doutor Ney Viana, presidente da Comissão Especial de Defesa do Estado Democrático de Direito. A importância, né, do cuidado, da preservação da nossa democracia. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Semana que vem tem mais alguma outra temática interessante para a nossa sociedade. A gente se vê. Tchau, tchau.